Se quiser mudar o mundo, um guia político para quem se importa. Livro de Sabrina Fernandes, segunda edição, pela editora Planeta. Apresentação. Escrevi o grosso deste livro durante a pandemia do coronavírus em 2020, e não há como negar que a situação de calamidade no Brasil e ao redor do mundo influenciou as palavras a seguir. Mesmo que o assunto não seja pandemia, que eu nem mesmo trate dela diretamente, uma crise sanitária letal que exige a interrupção de trabalhos e afeta negativamente as tendências de consumo é capaz de alterar planos econômicos, regimes de governo e a compreensão do que significa encarar vida e morte para bilhões de pessoas. Essas questões políticas se juntam à compreensão do universo político como um todo, antes, durante e depois do momento em que escrevo. Como um guia didático e introdutório, este livro pretende ajudar na compreensão dos vários elementos políticos que atravessam a sociedade, principalmente no contexto dos desafios do século XXI, de modo a guiar quem lê aos significados que podem nos aproximar das oportunidades e transformar radicalmente a realidade. É um texto introdutório, mas não abre mão da complexidade imposta pela própria realidade. Não oferece passo a passo, nem receita de bolo. Não responde todas as perguntas, pelo contrário. Parece estranho, mas se ao terminar esse livro você tiver mais perguntas, ou pelo menos novas perguntas, considero que a leitura foi um sucesso e que alcancei meu objetivo. Normalmente um livro apresenta respostas e tenho certeza de que incluí várias delas aqui. Mas eu gostaria que meu trabalho fosse um começo, talvez um meio, porém certamente não um fim em sua trajetória para compreender melhor a realidade com o intuito de transformá-la. Há muito pela frente, em especial se você já se organizou politicamente ou se desejar fazê-lo após a leitura. Esse livro é radical, ele tem lado, e eu sou explícita sobre isso no decorrer das páginas. É para quem quer mudar o mundo, mas não de qualquer jeito. Os conceitos e as análises de conjuntura partem de explicações marxistas da realidade segundo uma perspectiva sociológica. Em geral, foco esses conceitos, mas não para que você decore um por um. Meu desejo é que esses entendimentos formem seu arsenal de ferramentas para a mudança do mundo. Eu acredito na didática, ciência que cabe a professores, comunicadores, mas também a discussões do dia a dia. Não é sobre simplismos ou sobre mastigar assuntos de modo a estabelecer uma relação mecânica entre instrutor de conhecimento e receptor de conhecimento. Infelizmente, com a corrida de informação dos tempos atuais, somada à desigualdade de nível educacional formal na sociedade, muito se confunde entre o didático e o simplista. Existem conteúdos complexos que não fazem sentido sem uma base anterior de conhecimento e reflexões. Por isso, dessa vez, decidi escrever um livro mais iniciante. Ainda assim, me esforcei ao máximo para evitar simplismos. Acredito que a tarefa de apresentar algo de forma introdutória, sem ser simplista, em um projeto que não se aprofunda ainda e, mesmo assim, não se mostra raso, segue como uma das tarefas mais preciosas de qualquer pessoa que se enxerga e atua como professora. A didática aqui segue uma lógica de degraus em que fundamento o interesse e o método, para então apresentar conceitos e fechar com discussões mais atuais da conjuntura em geral. É para auxiliar quem lê a subir cada degrau por conta própria. Desconfio de propostas que prometem carregá-lo escada acima. Tais propostas são muito fáceis para quem escreve, pois não tem compromisso com o aprendizado. A didática que não subestima, que facilita, mas não alimenta da colherada, é muito mais difícil de escutar. Espero que,
Com a leitura, não importa em qual degrau se encontre no início, cada pessoa se sinta mais preparada para os desafios políticos à vista e até mesmo para textos mais complexos que se localizam alguns degraus adiante. Também espero que durante e depois da leitura as alternativas apresentadas cativem a curiosidade e inspirem pertencimento político. Como explico à frente, a situação está tensa e precisamos de camaradas. Este livro traz esse chamado. Aguardo ansiosamente sua resposta.